Senhor pelejará por vós e vós calareis. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar e estiver em pé, dando glória a Deus. Eu não serei muito extensivo nesta palavra, mas eu vou dizer aqui aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração para estar ministrando nesta tarde, neste domingo tão abençoado, a qual nós estamos aqui prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus procura os verdadeiros adoradores. Estão aqui nessa tarde de domingo para adorar o Senhor. Irmãos, o texto que foi aqui lido através desses versículos, antes de eu trazer aqui a conclusão daquilo que foi falado aqui nesta tarde, eu preciso retroceder um pouco para que os irmãos então possam ter compreendimento daquilo que foi falado. A Bíblia diz lá no início de Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída. A Bíblia fala que lá no início, no capítulo 5, capítulo 6 e diante, a Bíblia vai dizer que um homem por nome de Arão, na verdade, ele casa-se com uma mulher por nome de Joquebede. Esta mulher, então, ela vai gerar pelo menos 3 filhos. Um era Arão, o outro era Miriam, e depois, mais para frente, seria Moisés. O texto vai dizer para nós que nessa ocasião, o povo estava sofrendo, estava sendo humilhado, estava sendo maltratado, devido a um homem que permaneceu ali no Egito e tornou-se governador. É claro, logicamente, que estamos falando de José, né? Todos nós conhecemos a história e sabemos que José, ele desce então para o Egito e torna-se um grande governador ali, e ele permanece ali naquele lugar, ele constitui família, e ali a Bíblia vai dizer que durante esse tempo que ele ficou ali, ele levou juntamente os seus irmãos que ali foram, permaneceram com ele, porque no lugar, na ocasião onde eles estavam vivendo, havia fome. E no Egito havia fartura de comida, porque José, a Bíblia vai dizer, que onde ele colocava a mão, a coisa prosperava. Tudo que ele botava a mão, as coisas andavam. Então ele permaneceu ali. E dessa feita, os seus irmãos e os seus pais também. O texto vai dizer para nós, irmãos, que nessa ocasião, né, a geração começou a multiplicar-se. José morre também os seus antepassados, e aí a história dá prosseguimento. Só que José tinha um amigo que era Faraó, que o conhecera na antiguidade. O texto relata para nós, irmãos, que nessa ocasião morre também Faraó, aquele que se tornara amigo de Moisés, amigo de José. O texto vai afirmar para nós, irmãos, que nessa ocasião morrendo-se José e morrendo-se também o primeiro Faraó, a história vai ficar meio que corrompida. Por quê? Porque o segundo Faraó que vai retroceder ao trono, ele não conhecia a história, não sabia. E como ele não sabia, a história vai dizer para nós que ele olha para o povo hebreu e ele vê que o povo hebreu começou a multiplicar, crescer grandemente. Porque o povo de Deus, irmãos, era um povo escolhido, era um povo guardado. Era um povo que Deus botou a mão e disse: eu escolhi vocês para fazer o que eu quero. Eu escolhi vocês e eu amo vocês. Tem um texto da Bíblia Sagrada que Deus vai dizer assim: olha, eu escolhi você assim como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das asas. Eu acolhi vocês. Deus escolheu esse povo para reinar. O texto vai dizer para nós então que o crescimento, irmão, o crescimento ele chama atenção. O crescimento incomoda. A multiplicação incomoda. Meu Deus! As pessoas ficam olhando e pensando: por que está crescendo tanto? Por que está multiplicando tanto? Chamou a atenção de Faraó. Faraó então começou a olhar e analisar a situação, dizendo: o que está acontecendo com esse povo? E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Quando eu digo aqui que o povo estava multiplicando e crescendo, eu também tenho que dizer que esse povo estava sendo maltratado, porque Faraó aumentou os trabalhos ainda mais, multiplicou ainda a maldade ainda mais, e o povo continuava crescendo. O povo continuava crescendo, multiplicando cada vez mais. Deixa eu dizer uma coisa e aplicar essa palavra na minha vida e na sua vida hoje também. Quanto mais você apanhar, mais você vai crescer. Quanto mais você ser maltratado, você vai crescer. Não importa se você está sendo pisado
Glória a Deus. Fala, Jesus. Minha calabantarácia, rádio merece. Aleluia. Ficou estarrecido, porque ele dizendo: eu aumentei os trabalhos, eu estou cada vez mais colocando trabalho para que eles possam ter cansaço físico, maltratando cada vez mais. Eu costumo dizer uma coisa, pastor Eliezer, que o crente ele é igual ao ovo batido: quanto mais bate, mais cresce. Meu Deus, isso deixou o faraó culcado. Ele ficou pensativo: como é que pode? Quanto mais eu bato, mais cresce. Quanto mais eu maltrato, mais está se multiplicando. O que é isso? Só que o faraó não sabia que o povo escolhido por Deus, ele pode até ser pisado, mas ele não morre. Leve a raiva. Ele pode até ser pisado, pastora Marilda, mas se Deus colocou amor em si e diz que vai crescer, pode levantar o inferno inteiro, mas Deus se levanta dizendo: calma, eu estou no controle, é meu, eu chamei e escolhi. Aleluia! Maravilha, Jeová! Meu Deus, é forte. Acompanhe, irmãos, Faraó, ele agora está pensativo. E é assim, geralmente é assim, pastor Lindomar. Geralmente, quando alguém vê o crescimento do outro, eles logo ficam incomodados. O que está acontecendo? Não era para estar assim, era para estar pior. O que está acontecendo? Não era para estar desse jeito. Só que tem uma coisa, irmãos: quem tem os olhos carnais não consegue entender os mistérios de Deus. Aquilo que os olhos carnais não conseguem ver, ele fica caduco, ele não consegue entender. Mas quem tem visão espiritual e anda do Espírito, ele entende as coisas de cima. Mas aquele que está na carne não consegue entender. Quem está no Espírito entende. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. O texto vai dizer para nós que alguém olha para ele e fala: ó, está acontecendo um negócio esquisito. O que é esse? Olha, nós já aumentamos o trabalho, aumentamos 10 vezes mais, já estamos colocando o povo para trabalhar o dobrado, mas tem uma coisa: eles estão crescendo, está multiplicando. O que é que nós vamos fazer? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o diabo ele não dorme. O diabo ele não dorme. Pastor, você está falando que ele tem poder? Não. Eu estou dizendo que o meu Deus e o teu Deus tem todo o poder. Mas ele faz o mal, ele maquina o mal. A Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor. Perto ele não fica, mas ele fica ao nosso derredor. E ele não dorme, pastor Lindomar. Se ele tentou contra a sua vida hoje, não precisa você achar que ele vai se levantar, porque ele vai se levantar na mesma hora. Só que tem uma coisa, irmão: ele pode se levantar hoje e amanhã, mas toda vez que ele se levantar, ele vai se levantar para cair. Eita glória! Meu Deus! Aleluia! Aí o faraó então tem um plano. Ele vai colocar o plano dele em tática. Ele chama as parteiras que estavam ali fazendo o parto das hebreias, das mulheres hebreias. E o texto vai dizer para nós que ele chama elas e diz: olha, todo menino, homem, macho que nascer, estes vocês vão pegar e matar. O texto vai dizer para nós. Só que as mulheres na época, e eu sempre digo que quando Deus está no negócio, o diabo ele pode arquitetar que vai te matar, que vai te destruir. Ele pode usar a boca de alguém falando que você não presta, que você não vale nada. Tudo isso ele pode fazer, só que tem uma coisa: ele pode tramar o plano que ele quiser fazer, o projeto que ele quiser fazer, pastor Lindomar. Mas tem uma coisa: a última palavra ainda continua vindo dele, do eterno Deus. A última palavra continua sendo de Deus. Pastor, estão falando de mim, criticando. Deixa eu falar. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia que quem nos justifica não é o homem. Quem nos justifica é o Senhor. É dele que vem a última palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Agora vai colocar o plano dele em tática, pensando ele que iria conseguir. Mas só que existia um Deus no céu que estava olhando para aquele povo lá embaixo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão:
se preocupe. Você está sofrendo, você está sendo pisado, não se preocupe. Porque o Deus lá em cima vendo, e Ele vai cantar o teu relógio, o teu momento vai chegar. O texto diz então que Ele vai colocar um plano de idade, Ele chama as mulheres parteiras que faziam os partos ali, e diz para ela: toda criança, mulher, passa batido, homem, mata. E vai embora. Ele deixou o plano e foi embora. O texto vai dizer que as crianças começaram a nascer. E quando ele viu aquilo, ele ficou doido. Ele disse: eu dei uma ordem, a minha ordem foi dada. Eu falei, a ordem minha, não tem como voltar atrás, está dito e acabou. Ô irmão, já ele pode dar a ordem que ele quiser. Ele pode falar o que quiser. Ele pode dizer o que quiser. Só que o Deus, que é todo poderoso, o Elohim, o Deus que é majestoso, a pedra de esquina, a palavra dele é muito mais forte do que o diabo. Oh, glória. Ele fica indignado e ele chega para as padrinhas: eu não dei uma ordem para vocês? Eu não disse para vocês matarem? Aí, irmão, olha só como é que Deus, quando dá um negócio, não adianta. Não adianta, Eliezer, não adianta. Ele chega e diz: o que aconteceu, Senhor? O que aconteceu é o seguinte: as mulheres hebreias são diferentes. As mulheres hebreias, elas são tão fortes, mas tão fortes, que quando nós chegávamos para fazer o parto, os nenéns já tinham nascido, era parto natural. O que é isso? O que é isso? É que o povo de Deus é diferente. Eu não sei o que tem. Elas começaram a dizer, todas as vezes que nós chegávamos para fazer o parto, as mulheres já tinham ganhado o neném, ó. Por quê? Porque elas eram diferentes, eram mulheres mais só. O povo escolhido de Deus, irmão, ele é diferente até nas características dele. É por isso que você é humilhado muitas vezes, é por isso que muitas vezes as pessoas falam o que quiser, mas tem uma coisa, irmãos: você é diferente, você não é igual, você é diferente, você não é daquele que levanta e se levanta para debater, você é aquele que ouve. Isso é a promessa de Deus falar. Meu Deus! O rei disse: olha, perdoa vocês. Mas agora vai mudar o plano. O que eu disse? O diabo não dorme. Ele continua insistindo para matar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não dorme, ele continua. E aí ele tem um outro plano. Nasceu menino? Nasceu. Joga no meio. Mas, Senhor, esse é o segundo plano, viu, irmãos? Ele nunca vai dormir. Ele vai sempre usar de alguma coisa para querer destruir e matar você. Só que não temas. Por quê? Porque 1000 cai ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! O texto afirma para nós que começaram a nascer as crianças, e essa mulher, agora com o nome de Joquebede, o texto vai dizer para nós que essa mulher, quando nasce o seu filho, que mais tarde se chamaria Moisés, ele nasce, e quando ele nasce, o texto vai dizer para nós, pastor Lindomar, que ela consegue ainda esconder a criança por 3 meses. Sabe o que é isso? Estratégia. Se o inimigo ele vem para matar, Deus dá estratégia para fazer viver. Aleluia. Aleluia. Ele disse: eu vim para matar, roubar e destruir. Mas Jesus pegou a palavra e disse: você veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu Deus! 3 meses o menino foi matado ali. Só que depois dos 3 meses não conseguiu aguentar mais segurar o menino. Ele já estava 3 meses, uma criança recém-nascida com 3 meses. Ela não consegue mais, e o texto vai dizer para nós que ela pega, isso aqui é um plano de salvação. Ela pega uma pequena caixa, betuna ela, forra aquela caixa por dentro, uma espécie de arca, e ali coloca uma criança de 3 meses ali dentro.
E o texto vai dizer para nós que ela pega essa criança, então, junto com a filha mais velha, que no caso era Miriam, e coloca à beira do rio. Irmão, Deus tem um plano. O diabo tem um projeto de um lado, mas Deus tem um plano muito maior ainda. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. Quando ela pega essa criança e coloca no rio, o texto vai dizer para nós que a irmã está junto da mãe, vendo aonde que a caixa vai, aonde que a arca vai. A arca vai descendo juntamente com Moisés ali dentro. E quando ela vai descendo, as mulheres, filha de Faraó, descem para se banhar no rio. E o único rio que tinha aqui, pela cronologia, chamava-se Rio Nilo, que era o que banhava as águas do Egito. Ela coloca essa criança ali e a criança vai descendo. E quem é que vai encontrar com a criança lá, irmãos? A filha de Faraó. As suas empregadas olham, as mulheres ficavam ali cercando, cuidando da filha de Faraó. Dizem: olha, achamos aqui uma criança, deixa eu ver. O texto diz, pastor, que Moisés, desde criança, era uma criança formosa, bonita. E a filha de Faraó se encantou com a beleza daquela criança. Ela gostou. O texto vai dizer que nessa ocasião aqui, ela pega a criança e pergunta: o que faremos? Alguém diz: dê para as filhas dos hebreus cuidar. E a criança vai retornar logo para quem? Tem circunstâncias da vida que nós não entendemos. Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso, Senhor? Senhor, por que aconteceu aquilo? Nós não entendemos. Há todo um processo envolvido. Há toda uma química envolvida. Há algo espiritual se movimentando e nós não entendemos, nós não compreendemos. Talvez, não diz o texto, mas talvez Joquebede, quando coloca aquela criança ali dentro, talvez ela, no pensamento dela, pensou: agora acabou. Agora já era. Já deu. Já era nada, irmãos. Aquele que serve a Deus não já era nada. Aquele que serve a Deus, ele confia. Diz o texto sagrado: lance o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias o achará e farás o quê? O quê? Colherás? Esse texto é muito coincidente aqui, porque quando falava de lançar o pão sobre as águas, o pensamento de alguns era que não voltaria. Só que na outra teoria, voltava. E voltava como? Dobrado. Dobrado. Voltava com prosperidade, com recompensa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tá dando volta. Você já viu o ditado que tudo que vai volta? Eu não estou dizendo que isso funciona com tudo, mas algumas coisas, tudo que vai volta. Desse jeito. E eu não estou falando aqui no sentido físico, eu estou falando aqui no sentido espiritual. Eu não estou falando aqui no sentido humano, mas eu estou falando no sentido espiritual. Você pensa que perdeu algo espiritual hoje, mas Deus está dizendo: calma, eu vou pegar um pouco, eu vou tratar e vou devolver para você multiplicado. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! A Joquebede pega a criancinha no colo. Meu Deus, meu filho voltou para mim. Eu achei que ele ia morrer, mas está no meu braço de novo. Eu vou amamentar meu filho. Arabaxuri, calamanácia. Ela cuida da criança até o menino tomar uma certa idade. E aí o texto diz que ela retorna o menino de novo para as filhas de Faraó, que cuida dali por diante do menino. Esse menino cresce e a filha, que bota o nome do menino, vai colocar o nome dele de Moisés. Moisés cresce.
Tirar da água. E cresce. E o texto diz que ele vai aprender um pouco dos costumes do Egito. Mas o sangue dele corria um sangue hebreu. A aparência dele poderia até ser um egípcio, mas o sangue dele era hebreu. O mundo tenta nos deformar. O mundo tenta nos transformar em coisas que nós não somos. Mas nós carregamos dentro de nós as marcas do sangue do Cordeiro em nossas vidas. E ela circula sobre o nosso corpo. As pessoas não entendem. Pastor, como é que é isso? Olha lá o que fizeram com Ananias, Misael e Azarias. O rei disse assim: vocês vão agora chamar-se, vocês já não vão chamar-se pelo nome hebreu agora, eu vou mudar o nome de vocês. Como é que vocês vão chamar? Vocês vão chamar agora Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pode até mudar o nome, pastor Lindomar, mas a essência continua a mesma. Porque perante a essa estátua aí, nós não vamos se prostrar ao Deus do céu sobre você. Meu Deus! Mas eles cresceram, e ali o nome dele, criado parte egípcio, parte hebreu. O texto vai dizer que ele viu uma cena que era uma cena quase que incomum, ou uma cena corriqueira. O texto diz, pastor Tomar, que ele olha adiante, o que é que ele vê? Ele vê uma briga. Ele vê um egípcio, um soldado egípcio maltratando o hebreu, que era o seu sangue, o sangue dele. O que eu disse, irmão? Que o sangue de Moisés era um sangue hebreu. E quando ele olha aquela situação, ele fica raivoso. Ele já logo quer defender o seu tipo sanguíneo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Moisés, ele defende o seu irmão de sangue. Meu Deus! Moisés aqui, ele não vai ajudar a maltratar Moisés, aqui ele vai ajudar o seu irmão de sangue. É o que está faltando hoje nos dias atuais, é pessoas desse nível, não pessoas que te ajudam a te afundar, mas pessoas que te ajudam na sua vida. Tem pessoas que são dessa forma, que ajudam, mas tem pessoas que só misericórdia, quer ver a sua destruição mesmo, não quer saber se você se diz ser crente, pastor Lindomar, se diz ser cristão, mas não é nada, não é nada disso, porque logo que vê uma calúnia, logo que vê uma coisa, já quer logo dizer e abrir a boca para falar, nós ajudar não ajuda. Meu Deus! Verdade. Moisés, ele vai ajudar, porque nós somos assim. Jesus nos ensinou assim. E nos ensinou que nós devemos ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Não destruir uns aos outros. Ele diz amar uns aos outros como a mesmo. Jesus nos ensinou isso. E como ele nos ensinou isso, o texto vai dizer que Moisés ele vai fazer agir dessa forma. Ele vai ajudar alguém que precisava de ajuda. Ele viu que a pessoa estava em mais lençóis e precisava ser ajudado. O texto afirma que quando ele vai ajudar, nessa ajuda dele, no processo da ajuda dele, ele acaba matando o egípcio. E mais tarde ele vai pegar esse egípcio depois de morto e vai enterrar ele na areia. Ele queria ajudar. Ele queria ajudar. O que movia ele era ajuda. Ele podia ajudar, ele estava ajudando. O texto vai dizer para nós, irmãos, que passando disso, ele vai ver um outro episódio, pastor José. Mesma cena, o mesmo jeito. Só, irmãos, vigie quem você vai ajudar. Vigia quem você vai estender a mão. Pastor, por quê? Vou dizer para você. Quando Moisés ele vai novamente, ele vê uma cena agora de irmão brigando com irmão. Ele não vê um Egito maltratando, não. Ele vê o irmão, uma briga de irmão com irmão. Ou seja, sangue brigando ali mesmo, entre si. E o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar aplacar a briga. Diz, meu irmão não briga assim. Só que a mesma pessoa que ele ajuda, olha e diz assim, quem você pensa que é? Você acabou de matar um Egito, o Egito enterrar na areia, você quer me matar também?
A pessoa ainda, além de ser ajudada, ainda aponta o dedão na sua cara e te julga ainda porque você ajudou. Agora ele prendeu no ventilador, né? Pra todo mundo saber. A pessoa ainda olha e diz: olha, vou logo, você vai me ajudar. Você acabou de fazer um negócio ali, rapaz. Tem muita gente dissimulada, pastor. Tem muita gente que você estende a mão hoje, amanhã está falando de você um monte de coisa. Só que há um Deus no céu. Aleluia, Deus! E ele não dorme. Não, ele não dorme, não. É verdade. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Meu Deus! É Deus. Ou é batalha aquela coisa. Texto afirma para nós, irmãos, que Moisés, nesse episódio, ele parte para o deserto. Ele vê lá uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Ele vê isso. E aquilo chama a atenção dele. Ele olha e diz: eu vou virar para ver o que é isso, nunca vi. E quando ele vira para ver, que bota o pé, uma voz sai de dentro: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ele viu um fogo que queimava as sarças e não se consumiu. Meu Deus. Dali surge a vocação chamada da vida de Moisés para que pudesse tirar o povo do Egito. O texto vai dizer que Deus o chama, ele vai para casa, conhece ali, vem a sua esposa, vai. O texto vai afirmar para nós que ele casa com ela. O texto diz que ele volta, então, por ordem de Deus. Deus fala com eles, e foi dito aqui pelo pastor Ezé, que ele voltar no Egito, que precisaria libertar o seu povo. O povo precisava ser liberto, precisava de libertação. Então, o que eu vou fazer? Vou falar o quê com o faraó? Diz para ele: eu sou o que sou. Ele vai entender. Moisés vai. Deus diz que ele chega. Ele fala com o rei a respeito da libertação do povo. Deus vai dizer que o faraó não dá ouvido. Ele endurece. Deus, olha, irmãos, Deus ele é tremendo. Deus ele é tremendo, ele é mistério, não dá para entender Deus. Por quê? Porque o texto também vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Olha que situação. Por quê? Porque Deus não vai dar nada para ninguém de mão beijada. A libertação ia vir, mas o povo precisava merecer. Você sabe por causa de quê? Que tem muita gente que está orando 30, 40, 50 dias, um ano e ainda não recebeu? Porque precisamos merecer. Não vai dar nada para você de mão beijada, assim não, para você perder lá na frente. Não. Deus vai provar a sua fé. Se for possível aumentar, vai endurecer o coração de alguém, para que você ainda continue orando e firmemente mais ainda, para que você possa merecer. Deus não vai dar nada para você de mão beijada, não, irmão. Ele vai provar você ainda, para ver se você ainda vai aguentar. Meu Deus! É assim que funciona. Olha aqui na Bíblia se você vai ver se Deus alguém de alguma coisa não beijar alguém. Deus não é assim. Aí tem todo o processo das pragas. As pragas de rãs, moscas e assim por diante. As 10 pragas. Quando tudo parecia perdido, nessa dureza do coração do faraó, Deus vai dizer: as águas se tornaram em sangue, e assim por diante. A faraó ainda continua com o coração duro. Como é que você vai fazer com o coração duro? Você vai bater de frente com ele? Não. Você vai continuar firme, orando e perseverando e buscando. Deus vai dizer que Moisés então volta para casa, depois ele volta novamente. Deus diz que ele joga o cajado no chão, o cajado se transforma em serpente. Aí os feiticeiros de Faraó, os macumbeiros na época, eles fizeram a mesma coisa, só irmãos, que aquilo que Deus faz, o diabo não pode copiar.
Fazer uma cobra. Desse jeito. Aquilo que Deus sabe, o diabo não pode copiar, não. Ele pode até tentar, mas igual não fica, não. Meu Deus. Igual não fica. Jogaram lá, fizeram um troço lá, jogaram, virou serpente também. Só que a serpente do cajado que havia se transformado engoliu as outras serpentes. E aí? Meu Deus. Deus, os planos de Deus, Jó vai dizer, não podem ser frustrados. Deus, nada vai brilhar mais do que Deus. Quando a serpente engole as outras serpentes dos feiticeiros, é Deus dizendo: eu sou, e você é imitação barata. Meu Deus, é tremendo. Aí a Bíblia vai dizer, para encerrar, a Bíblia vai dizer, quando tudo parecia que está perdido, aí Deus então falou assim: agora vamos mudar a mensagem. Nós começamos lá atrás com morte, a morte dos primogênitos. Agora vamos fazer o seguinte: nós vamos terminar aqui o negócio também com morte. Só que a morte não é contra o meu povo, a morte é a favor do meu povo. Como assim, Senhor? Deus falou: como assim? Como? Seguinte, Moisés, espalha para todo mundo. Todo o meu povo que está no Egito, morando nas tendas, nas cabanas, diga para eles: para pegar um cordeiro limpo, sem mancha, partir ele, e o sangue desse cordeiro pegar e passar nos umbrais das portas. Por que, Senhor? Porque eu vou enviar o meu anjo da morte. Eu vou enviar o meu anjo da morte, mas pede para o povo fazer isso. Deus vai dizer que Moisés então ele espalha para todo mundo. E aí pega-se o cordeiro, o sangue do cordeiro passa nos umbrais das portas. Vai enviar quando, Senhor? Eu vou enviar essa noite. Eu vou enviar o meu anjo essa noite. O anjo da morte vai ser. Mas aquele que tiver o sangue nos umbrais da porta, a casa dele vai ficar guardada. Aí imagine comigo, pastor normal, o anjo da morte descendo no Egito. Ele desce e olha para um lado, não tem sangue. É isso que eu... Ele olha para o outro. Ele olha para o outro lado, para a outra porta. E o que é que ele vê? Ele vê o sangue. Ele olha para a pastora Vanilda e diz: opa, aí não dá para ir, não tem sangue. Ele olha para o pastor Eliezer, esse aí não tem como chegar perto. Por quê? Olha o sangue que está lá na porta dele. Olha para o pastor Indomaides, quando ele já ia já com a foice para matar, ele para onde? O que tem? Tem sangue. Ele olha para a igreja, para o sentido geral e diz: opa, não dá para entrar. Por quê? Aí o seu subordinado dizendo: vamos fazer a limpa lá. Olha, vamos matar todo mundo na céu. Mas quando chega na porta, vem o que? O sangue do cordeiro. Quando ele vê o sangue do cordeiro na porta, ele tem que recuar. Ele volta para trás, irmãos. Porque aí você, nós não vamos voltar com diamante, com joia, nós não vamos voltar com dinheiro, nós vamos voltar com sangue. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Se você acredita nisso, irmãos, aplauda o nome do Senhor. Para encerrar, quando o anjo da morte passa, a Bíblia fala que os filhos do Egito morrem, um monte, inclusive o filho de Faraó. E aí Faraó fica irado com aquilo, com ele. E só assim que ele vai liberar o povo para partir. O texto diz que o povo parte, ele libera o povo partir juntamente. E ele vai embora. Só que o texto vai dizer, irmãos, que Faraó parece, não diz, mas parece que ele se arrepende de ter deixado o povo ir. Por quê? Porque o pastor Eliezer era o povo hebreu que fazia o Egito funcionar. Você está entendendo isso aqui? Era o povo hebreu que fazia, que tocava as engrenagens do Egito. Tanto no comércio, tanto no trabalho, era o povo do Egito que fazia funcionar. Era o povo hebreu que fazia o Egito funcionar.
funcionar, por que Faraó está pisando tanto, está maltratando tanto? Você pegou isso aqui? Tem gente que é assim. Tem gente que está sempre te pisando, sempre falando de você, mas na hora do aperto é o primeiro a te ligar. Meu Deus! É o primeiro a te mandar mensagem. Ah, meu! É o primeiro a dizer pra você, pastor, olha comigo, eu tô assim, eu tô assado. Sabe por causa de quê? É você que movimenta. É você que vai movimentando, é você que faz prosperar, é você. Meu Deus! Não adianta eu querer pirar se eu preciso de você, pastor Eliezer. Só que eles não entendem isso. Próximo humano. Não adianta. O texto diz que o povo vai embora. E chega num determinado momento que vai se cumprir o verso 13 e 14, que o povo ele se desanima. O povo Deus tirou o povo do Egito. O texto vai dizer que o povo sentiu saudade da cebola do Egito. Mas é para que nós estamos aqui? Nós estamos fazendo o que aqui? Era melhor nós termos morrido lá no Egito. Era melhor. É o texto vai dizer, os Moisés era líder. Sabe isso aqui que está faltando para essa geração de hoje, pastor Tomás? Liderança. Alguém que não tenha medo de falar. É isso que está precisando desse povo. O povo está precisando de alguém que tenha rédea firme. Tem as rédeas firmes. O povo está precisando disso. Não é nenhum molengão por aí que deixa as rédeas soltas, faz o que quer, vira pra dentro. Meu Deus! Daqui a pouco não tem mais igreja, tem bode dentro da igreja. Ele menta dessa forma. Meu Deus! Só que Moisés não, Moisés era pulso firme. Moisés não disse negócio de meio termo, era um termo só e pronto. Ou é 8, ou não é. Funciona ou não? O texto vai dizer. Moisés pega a palavra no verso 13, calma. Eu vou até ler aqui para antes de terminar. No verso 13 ele vai dizer assim, ó. Moisés, porém, disse ao povo, ele pega a palavra, não tem mais. É a primeira palavra que vai sair, não tem mais. Depois ele vai dizer assim, está quieto. E vai dizer assim, ó, não temas. E ó, fica quietinho. Só que aqui, pastor Nuno, tinha muita gente falando. E igreja que tem muita gente falando vira bagunça. Meu Deus! Fala e não age. Só sabe falar, só sabe criticar, só sabe contar erro, um monte de coisa, mas agir não tem. É por isso que quando ele pega a palavra, quando ele é líder, viu? Ele pega a palavra e diz, olha, não temos. Não temos. Aí depois ele vai dizer assim, ó, estais quietos. Ou seja, ele está dizendo, trocando aqui comigo, está dizendo, ó, fica quieto. Não temos, e cala-te, ó. Por quê? Porque murmurador não recebe bênção. Meu Deus! Murmurador não recebe nada. Enquanto ele está murmurando, ele não consegue receber nada. Você já ouviu da verdade? Ele murmura tanto que atrapalha até quem está do lado receber. Meu Deus! Calamaxuri, calamanácia. Deus vai dizer que ele diz assim, olha, calma, quieta. E depois ele vai dizer, veja, ou seja, olha. Ele diz, não temas, aquieta-te e vede. Vede o que, pastor? Vede o livramento do Senhor. Está dizendo, do Senhor, não é do homem, não é do pastor Mário, não é de ninguém, é do Senhor. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis. Vai ser. Aí no último verso ele vai dizer, por quê? Porque eu sei quem vai pelejar por vocês. É por isso que ele diz assim, ó, o Senhor, pastor Eliezer, quando ele diz assim o termo, o Senhor, ele está se livrando do eu, da pessoa humana. Ele está dizendo assim, ó, eu não faço nada. Deus que está no controle. Ele está dizendo, eu não faço nada, eu não consigo nada. Mas o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele tira o eu, ele tira a pessoa. Só que igual
a graça dele acabou, não consegue falar nada, nem cantar, nem consegue fazer nada. É Por isso verdade. que ele diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele está dizendo: calma. Por quê? Quem vai pelejar por você é o Senhor. E vós? Para de murmurar. Ora, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aquieta. Em momentos, irmãos, que a gente tem que deixar a pessoa quebrar a cara uma vez. Esse negócio de você ficar sempre falando, não adianta, irmão, você ir falar, não adianta. Você tem que muitas vezes fazer o que Moisés disse: ó, aquieta. Aquieta. Está falando, deixa eu falar. Está criticando, deixa eu criticar. Se levantou para a sua vida, deixa eu levantar. Por quê? Você serve a quem? Você serve a um Deus que é verdadeiro, é um Deus que não mente, não erra. É por isso que ele diz: o Senhor pelejará por vós. Eu deixo essa palavra nessa tarde para você. Aleluia. Irmãos, posso guardar essa palavra profundamente. Tenho certeza que Deus nessa tarde falou com nossos corações, falou com nossas vidas. E eu creio na promessa de Deus aqui neste lugar, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, a vida do pastor Indomar, pastora Vanilda, pastor Ezé, né, juntamente com o missionário Douglas, né, os irmãos também ali. Que Deus possa abençoar poderosamente, né. Eu vim até aqui, né, com todo carinho e respeito, né, no convite do missionário Douglas, né, que sempre que tem a oportunidade de a gente estar junto, Deus possa abençoar-nos a todos, no sentido geral, em nome de Jesus. Amém?